E aí, pessoal, iniciando hoje a série Parâmetros Projetuais para Hospitais de Ensino, com foco no concurso da EBSER. É o quadro da leitura comentada da Infra da Saúde. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3 do manual. Então, entrando especificamente no tema dos hospitais de ensino, seus processos e os desafios ao planejamento. Quem projeta hospitais, quem já está familiarizado com a arquitetura de saúde, sabe da complexidade que um hospital carrega em si, né? É um projeto desafiador, é um projeto que nos exige dominar inúmeras variáveis. Quem está começando ou interessado em conhecer mais sobre o projeto de hospitais de ensino deve compreender desde já que há uma complexidade somada aí, né? Porque além da assistência à saúde e da diversidade dos profissionais envolvidos, tem toda uma dinâmica pautada pela presença do quê? De estudantes e docentes, além de ter como objetivo assegurar uma formação altamente qualificada pela dimensão prática. Então, esse exercício prático que toma espaço no âmbito do hospital é o grande desafio de um hospital de ensino, né? E todo o rol de parâmetros e soluções projetuais que pretende, nesse manual, instrumentalizar, oferecer recursos objetivos para os profissionais, ele parte do entendimento inicial dos processos praticados a partir dessa leitura de realidade e das peculiaridades que esse binômio, ensino e pesquisa, agregam à assistência, né? O que isso quer dizer? Não basta dominar o aspecto projetual, os parâmetros projetuais que o manual traz, porque nós precisamos antes ter a capacidade de ler, de entender os processos, as atividades, as pessoas envolvidas nessa dinâmica que é diferente de um hospital convencional. Esse é o primeiro desafio, é conhecer, é se aprofundar no tema, né? Nesse sentido, a gente traz aqui uma evolução histórica dos hospitais de ensino para entender que lá no século XVIII começa um movimento de medicalização do hospital, quando ele se transforma de um espaço de morte para um espaço de cura, e aí já se tem um entendimento da formação profissional. Começa essa relação entre as escolas médicas e os hospitais, ainda com foco no acompanhamento do doente à beira do leito. Esse é um momento histórico em que, o que é comum? O médico como a figura, né, que conduz essa formação, seguido por todos os seus alunos que observam e acompanham o doente, até então entendido assim, né, à beira do leito. Então, essa é o início da tradição da formação que toma espaço dentro dos hospitais. Isso vai evoluindo com o passar do tempo. No início do século XX, existe um relatório chamado Relatório Flexner, de 1910, que ele analisa a situação de hospitais americanos e canadenses, e aí ele vai consolidar, e ele vai estabelecer alguns requisitos para essa relação das escolas médicas e os hospitais, trazendo o quê? A ênfase numa formação científica que vai integrar trabalho clínico, pesquisa e assistência. A pesquisa agora ela é entendida como um requisito de credenciamento para hospitais de ensino, né? Nesse mesmo momento se amplia a especialização médica. Então, passa a se ter cada vez mais especialidades e mais requisitos, mais requintes a essa formação que é mais segmentada em especialidades distintas. Nos anos 50, nós temos a introdução de novas tecnologias, o aumento da complexidade dos serviços e das necessidades desses profissionais especializados, além de ter um movimento de construção de grandes centros de referência, principalmente na Europa. Então, isso vai também influenciar essa história e essa evolução, a ponto de, no final do século XX, aí sim, com uma declaração de Alma Ata, de 1978, que vai introduzir uma nova perspectiva, que aí é de melhoria do sistema da saúde, uma abordagem social, interdisciplinar, né?
Agora a gente passa a ter uma ênfase na promoção, na preservação e na recuperação da saúde. Nesse momento, a ênfase da formação também se centra no aluno. Antes, lá no século XVIII, a gente estava falando do centro da formação como médico docente. E agora esse centro se desloca para ter ênfase o aluno, tá? No início do século XXI, aumenta a ênfase na saúde integrativa, no bem-estar, né? Os hospitais de ensino se consolidam cada vez mais como referências de gerenciamento de enfermidades crônicas, também de resolutividade, né? São hospitais referência. O fato de terem pesquisas acabam agregando corpo técnico, corpo clínico altamente qualificado, né? E a multidisciplinaridade agora é crescente. A gente não fala mais em formação médica, a gente está falando numa formação das ciências da saúde como um todo, tomando espaço no ambiente desse hospital. Em paralelo a isso, com a Política Nacional de Humanização, de 2004, no Brasil, se toma a humanização como esse eixo norteador das práticas de saúde. Começam e se intensificam também as técnicas de simulação no ensino da saúde. A pesquisa clínica ganha cada vez mais força dentro dos hospitais de ensino. Crescem as tecnologias de informação e comunicação no ensino. Agora os profissionais podem estar remotos, né, assistindo aulas, tendo sua formação complementar, principalmente em âmbito de residências, especializações à distância, tá? Além da telesaúde. Então, também na formação passa-se a ter essa capacidade de atendimentos telepresenciais, né, que vão oportunizar aí uma amplificação e um novo viés nessa formação, tá? E a integração entre as atividades clínicas assistenciais é cada vez maior em relação à pesquisa e à formação, tá? Principais desafios atuais em relação aos hospitais de ensino. Planejar espaços que acomodem as dimensões da assistência, do ensino e da pesquisa. O que isso quer dizer? Além de pensar em um leito com o paciente, o seu acompanhante e um profissional médico, a gente está falando do quê? A gente está falando de preceptor, docente, professor, 3, 4, 5 estudantes à beira-leito, de uma disciplina, às vezes isso vai estar duplicado ou triplicado, dependendo da interdisciplinaridade também ali envolvida, né? Então, num caso, eu posso ter em uma mesma dinâmica estudante de medicina, estudante de enfermagem, estudante de nutrição, fisioterapia, enfim, né? Numa mesma cena, numa mesma situação, tá? Isso demanda o quê? Demanda área, espaço físico, tá? Não só na assistência propriamente dita, mas em todas as estruturas de apoio. Outro aspecto, os hospitais de ensino se consolidam cada vez mais como centros de inovação, excelência e alta tecnologia. À medida que a tecnologia avança, progride velozmente, maior é o risco de obsolescência tecnológica. Então, esses hospitais são hospitais suscetíveis a uma necessidade de modernização mais frequente ainda, tá? As práticas de sustentabilidade e bem-estar, elas também são práticas de excelência. Hospitais de ensino, hospitais referência, hospitais de inovação, eles acabam tendo que assumir um compromisso ainda maior com essas diretrizes, né? Sempre tendo em vista qualidade, segurança, né? Pensando também que não estamos mais falando de uma dinâmica médico-paciente, mas agora temos o estudante em treinamento, em formação, com uma necessidade aí de segurança para ambos, né, amplificada. Todo aspecto de tecnologias digitais, que a gente já comentou, seja pelo incremento às metodologias ativas de ensino, à telesaúde, né, aos tratamentos, à inovação da assistência. Então, é um ambiente físico que requer ampla
e recorrente atualização e adaptação às tecnologias. Além disso, há uma demanda por, como em qualquer outro hospital, acompanhar o aspecto normativo, sendo que aqui há uma lacuna, né? Justamente não existem normas específicas para hospitais de ensino no Brasil, então esse é o objetivo básico desta publicação da EBSER, é criar parâmetros uma vez que eles estão ausentes nas normas, né? Mas sempre respeitando-as, né? Além de alinhar todos os preceitos projetuais à gestão estratégica, né? Entendida que a estratégia de hospital de ensino vai necessariamente trazer a ênfase, né, no ensino no ambiente que promove a formação, certo? Então, esse é um panorama geral das peculiaridades da evolução histórica dos hospitais. Quando a gente entende essas dinâmicas, nós vamos nos tornando mais aptos a projetar esses ambientes de saúde. Até porque nós observamos que nem todos os hospitais hoje vivem na realidade do século XXI. A evolução ela é lenta, ela se sobrepõe, então nós vamos ver costumes e tradições arraigadas em alguns hospitais que nós também como projetistas vamos precisar lidar, vamos precisar enfrentar, né? E esse panorama histórico aqui nos fornece subsídios para entender, ajustar, afinar a nossa percepção também das dinâmicas internas dessas instituições. Outro aspecto interessante que esse capítulo 3 traz, e nós buscamos essas pesquisas, o Cherniak é, se não me engano, 1968, Delnord, início dos anos 2000, né? Mas aqui a gente compara do ponto de vista de arranjo espacial e também de impacto no dimensionamento a questão do somatório, né? Quando entra o ensino e a pesquisa. Então, nesse primeiro diagrama nós temos uma setorização básica de área crítica, atendimento ambulatorial e diagnóstico e alas de internação, numa lógica bem básica, digamos assim, né? De um hospital qualquer, de um hospital geral. E a gente confronta a soma, quando entram ensino e pesquisa, o impacto que isso tem. Do ponto de vista de área física, nós estamos falando da ordem de pelo menos 30% de aumento de áreas para ensino e pesquisa. O dimensionamento de um hospital geral, ele sofre um incremento de pelo menos 30% para se acomodar em ensino e pesquisa, tá? De que forma essas áreas se justapõem ao conjunto? Nesse exemplo do Delnord, a gente tem o ensino e a pesquisa nas extremidades, um núcleo duro, um núcleo central do hospital geral e o ensino e pesquisa plugado nas extremidades. Essa proposta do Cherniak, ela já faz uma inversão, ela coloca o ensino e a pesquisa no centro do conjunto edificado e as alas assistenciais e de apoio ficam nas bordas, tá? Na prática, o que a gente observa nos dias atuais? Nós temos um híbrido entre esses dois modelos, tá? Por quê? Cada unidade, cada ala desse hospital vai trazer em si ambientes de ensino e pesquisa entremeados, que estejam junto da atividade assistencial. Mas outras finalidades, por exemplo, um centro de estudos, um centro de simulação realística, eles não precisam estar dentro de uma ala de internação, por exemplo. Dessa forma, justaposta, contígua nas extremidades. Então, nós vamos observando, né, à medida que avança a nossa experiência, a nossa habilidade também em projetar esses hospitais, que nós vamos ter um híbrido entre esses tipos de organização, tá? E aqui, para encerrar, então, a dimensão histórica dos desafios ao planejamento, essa é uma citação do Ferruccio Fazio, que é um antigo ministro da saúde da Itália, que o Delnord traz na publicação de 2011, que fala o seguinte: o hospital cada vez mais tende a se tornar o centro de divulgação de conhecimento e práticas médicas avançadas, bem como um lugar onde são produzidas terapias inovadoras. Até aqui
nada de novo, né? A gente já sabe, a gente já entendeu que o hospital, principalmente de ensino, é essa referência. No entanto, o Ferruccio vai nos dizer que para atingir esse objetivo que é tão ambicioso, ao mesmo tempo que é tão necessário, nós vamos precisar de processos de planejamento integrados entre universidade, hospitais e os centros de inovação, numa abordagem sistêmica, com alto índice de interdisciplinaridade, que traz o envolvimento de médicos, arquitetos, pesquisadores, gerentes, professores, administradores e técnicos da saúde nos processos de tomada de decisão. Essa fala do ex-ministro da Saúde italiano corrobora o que a gente vem falando tanto em planejamento de saúde, que é abordagem sistêmica, os múltiplos agentes, todos envolvidos na tomada de decisão. Esse é um princípio, né, uma premissa de planos diretores hospitalares, por exemplo, que vem aqui confirmada pelo entendimento de um gestor, de um autogestor italiano, tá? Que é uma referência, e a publicação do Del Nord traz, é uma referência em ensino nessas estruturas de hospitais de ensino. Curtam esse vídeo, compartilhem, se entenderem que mais gente pode se utilizar, né? Foi uma grande satisfação colaborar para esse manual, então por isso que eu sempre espero que esse conhecimento atinja mais gente e seja útil para todos, tá? Em breve nós vamos lançar mais episódios, né, que também não tem a finalidade apenas no âmbito da Rede EBSER, né, mas são, como a gente já falou, uma referência inédita, né, uma sistematização aí de um conteúdo que vai auxiliar quem quiser projetar hospitais de ensino, mas quem quiser projetar hospitais, simplesmente, tá? Então, muito obrigado, fiquem com a gente nos próximos episódios.